Fala, rapaziada do canal, mais um vídeo aí. Antes de mais nada, curta, compartilhe, se inscreva, comente, é muito importante pra gente. O Flamengo ontem embarcou uma recepção muito boa, a Aeroflá foi, pô, magnífico. Tava lá, mandei pra vocês aí o short, tá aí no canal se vocês quiserem dar uma assistida da concentração ali perto do BRT do Fundão. E a galera representou, cara, foi lindo, essa torcida é demais. Mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo o Flamengo se poupando, tá? Contra o Boa Vista, o Flamengo não jogou o máximo que poderia. Eu até entendo, antes de um Mundial, a torcida representou ontem lá no aeroporto. Foi muito boa a despedida da torcida do Flamengo. Desejando toda boa sorte aí pro Flamengo e se quiser, se Deus quiser, a gente vai trazer esse Mundial aí. Valeu? Galera, com o Mundial se aproximando, as análises vão se aprofundando e vai criando mais teorias do que pode ou não acontecer no Mundial. Além das informações que nós temos do Real Madrid, e vou passar mais informações para vocês também sobre o Flamengo. Antes disso, eu vou postar um trecho aí para vocês do podcast Posse de Bola, falando sobre o Flamengo. Quem quiser ver na íntegra, vai lá no canal, o link vai estar aqui na descrição. Vamos dar uma olhada aí, depois a gente comenta sobre o assunto. É a preparação do Flamengo que você entende que não tem sido boa, que não foi boa. Bom, vamos lá por partes. Bom dia, boa tarde, boa noite. A visão do Juca, claro, é a visão do corintiano que zica o Flamengo. Então ela diz que está tudo bem, que é uma maravilha, que é isso mesmo. Claro, claro, claro. E o Juca, como todo bom corintiano, é Real Madrid desde garotinho. Aliás, antes disso, ele é Aguá de Casablanca lá ele é todo mundo contra o Flamengo, né? Isso aí a gente já conhece. Mas agora, falando sério, sem brincadeira, o grande problema do Flamengo, sim, é a preparação. Porque o Juca falou que estão todos no início de temporada e o Flamengo não podia estar nesse início de temporada. O que fez o Palmeiras quando foi para o seu segundo Mundial, depois de pagar aquele micaço no primeiro, que estava em quarto lugar. O Abel cancelou as férias dos jogadores. O Palmeiras voltou bem antes para treinar e se preparou bem para o Mundial, que acabou perdendo para o Chelsea na Bacia das Almas. Então, o Flamengo tinha que ter feito isso. Em vez do senhor Marcos Braz ficar pedindo voto, prometendo mundos e fundos, 3 jogadores, um a nível de Mundial e tudo, ele devia estar planejando o Mundial do Flamengo caso ganhasse a Libertadores. As promessas eram essas. Se ganhar a Libertadores, vem 3. Não, ele já devia ter dito, se ganhar a Libertadores, nós vamos voltar não sei quantos dias antes, em dezembro, 15 de dezembro. Olha, o time que vai disputar o Mundial pode se dar ao luxo de ter 60 dias de férias, como o Flamengo teve? É óbvio que não. Então, o maior problema do Flamengo não é o Vitor Pereira, é a preparação. O time não está bem preparado fisicamente. E, ao não estar bem preparado fisicamente, não está bem tecnicamente, em vários casos. E o pior é que um deles, o mais grave, é o do Arrascaeta, que é o cérebro do time, que é o craque do time, e esse está muito mal, não está jogando bolhufas. Nesse jogo que o Juca disse que os jogadores do Flamengo se pouparam, o Arrascaeta, na visão dele, nem entrou em campo, porque ele errou todos os passes, ele errou tudo que ele tentou. Então, eu acho que o problema aí é de preparação, de logística. O Flamengo não soube programar como ia chegar no Marrocos. Está chegando no Marrocos mal preparado, com um treinador que chegou a começar esboçar algumas mudanças, viu que não estava encaixando, voltou, e isso acho até que é um mérito do Vitor Pereira. Ele está fazendo o time do Flamengo jogar no mesmo esquema que o Dorival jogava. Isso provavelmente é papo dos jogadores com ele. Senhora, professor, vamos jogar como a gente estava jogando lá e ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil, e depois do Mundial a gente começa a tentar da sua forma. Acho que isso aí aconteceu. O Flamengo voltou a jogar com o tal Losango no meio-campo, Thiago Maia na cabeça, Gerson pela esquerda, Everton pela direita e Arrascaeta ali no vértice mais avançado. Só que não está funcionando, até porque, entre outras coisas, o Gerson estava fora do grupo do Olympique e veio para o Flamengo já com o início de temporada. Então, tem uma série de coisas que preocupam sim. Agora, claro, o time do Flamengo tem individualidades tecnicamente tão ricas que, de repente, pode dar certo. Mas eu acho improvável. A maneira como o Flamengo se preparou, eu acho bem improvável.
o lance do Gabigol com o Pedro, por exemplo, é um caso típico de individualidade resolvendo. Aliás, aquela jogada ele já fazia, e fazia muito, com o Bruno Henrique. Era aquela bola cruzada de uma ponta da área para outra, e o Bruno Henrique entrava e normalmente fazia de cabeça. Então, são nesses lances aí que reside a esperança tímida do Flamengo. Eu, sinceramente, acho que se o Flamengo estivesse jogando o que jogou em determinados momentos com o Dorival, eu estaria mais confiante. Agora, concordo com o Juca, o Real Madrid está cheio de problemas também. E o Benzema, por exemplo, eu não acho nem que o caso dele seja grave, mas será que eles vão querer arriscar o Benzema sabendo que tem o Liverpool no dia 21? Será que os jogadores que estiverem com algum risco, eles vão dizer, não, vamos botar para jogar o Mundial? Aí é que eu acho, não é que ele não dê importância, é que a Liga dos Campeões, para eles, é um torneio mais importante. Então, eu acho que todo mundo que tiver com algum tipo de lesão, eles vão poupar para o dia 21. Essa, pelo menos, é a minha sensação. Aí pela frente, você vem insistindo na tecla que sem volante não dá. Não, são coisas distintas, mas que elas se combinam quando você vai enfrentar um adversário forte, como foi o Palmeiras, como pode ser o Real Madrid, né? Eu acho que essa questão do volante ou da falta de um jogador com essas características para alguns jogos, ela já foi sentida com a suspensão do João Gomes na final da Copa do Brasil ano passado e em vários momentos contra o Palmeiras, né, que fez 4 gols, né, porque o Thiago Maia não sabia nem para onde olhar na partida de Brasília. Não fui eu que falei, né, foi o Vitor Pereira que falou depois da partida contra o Palmeiras a necessidade de contratação de um jogador nessa função, que não é o Gerson e que não é o Vidal. Esses dois jogadores não são volantes, eles são armadores que podem jogar eventualmente nessa posição de segundo, o homem de meio de campo e tudo mais. Mas aqui o Renato tocou num ponto muito importante, porque além das férias longas, da falta de preparação e tudo mais, que poderia uma boa preparação compensar o europeu extenuado e encalacrado pelo calendário nesse momento, como foi com o Chelsea no ano passado em relação ao Palmeiras, era a mesma circunstância, o Chelsea jogaria a Liga dos Campeões pouco depois, o mata-mata, sendo que o Real, né, Renato, ainda tem o Barcelona na Copa do Rei, então assim, e quer se vingar da Supercopa, e saiu o confronto semifinal Copa do Rei, em seguida da Champions League. Então o calendário do Real, até agora, digamos que a coisa menos importante, de fato, é o Mundial de Clubes. Isso se fosse um outro período da temporada, talvez não, mas agora o Ancelotti vai ter que fazer escolhas, é o que o Renato falou. E em relação ao Flamengo, além das férias prolongadas e tal, tem a falta de sparring, né? É como aquele boxeador que vai para a disputa de um título mundial tendo enfrentado só os amigos dele ali no... Né? Como diz Vitor Pereira, não tem transfer do estadual do Rio, ainda mais sem clássicos, né? O Flamengo não fez clássicos. Então, ele teve um jogo para valer contra o Palmeiras, e ali várias coisas apareceram. A questão física, a questão da marcação, a dúvida das laterais, né? É claro que também apareceu o talento, né? E a forma que o Flamengo construiu os seus gols contra o Palmeiras mostram que esse time é capaz de construir coisas no futebol brasileiro únicas, mas enquanto equipe tem muito problema ainda, né? E acho que essa discussão sobre equipe, formação ideal, tipo de jogo, se cabe mais um volante ou não, se alguém do quinteto vai dançar determinados jogos e tudo mais, isso vai ser só para depois do Mundial, mais para frente. Então, e o Flamengo já sabia, o Renato falou, que ele teria Supercopa, Mundial e depois Recopa, tudo no início da temporada, né? Então, a preparação do Palmeiras para um jogo só decisivo, o Palmeiras não tem o Mundial nesse ano e não tem a Recopa, foi melhor que a do Flamengo, né? O Palmeiras... Palmeiras não tem Mundial esse ano, não? Não vamos brincar. O Palmeiras não tem Mundial. Não tem disputa do Mundial esse ano, senão o Rubens Lisboa vai cortar a gente, que eu sei, nosso editor. O Palmeiras fez alguns jogos do Paulista e, por exemplo, contra o São Paulo, ele ensaiou o time que ia jogar contra o Flamengo. Escalação, posicionamento,
Então, serviu para um teste antes desse jogo. E o Flamengo vai para o... E outra vez eu lembro que o Renato falou aqui há uma semana. A questão principal nem é pensar no Real Madrid, é o jogo da semifinal. Porque esse jogo, tradicionalmente, a responsabilidade é toda do time brasileiro ou sul-americano, toda. Vai ser o primeiro jogo desafiador depois do Palmeiras. Aí tudo bem, se passar e for o Real Madrid, aí as responsabilidades se transferem. E aí você joga leve. Mas esse primeiro jogo é dificílimo, cara. É dificílimo. Os adversários, ou os dois possíveis, se enfrentarão no sábado. A gente vai ter uma ideia. E assim, né, Renato? Na semana que vem, o Flamengo vai enfrentar alguém que venceu no sábado. E que vai com confiança. Pode ser o time da casa, ou pode ser o adversário, mas que venceu no sábado. A última prova do Flamengo foi um jogo no Estadual do Rio, que vitória, gol do Pedro, ela não serviu para, digamos, remediar o jogo do Palmeiras, né? Então, esse jogo é muito desafiador para o Flamengo. De fato, é um jogo traiçoeiro e acho que vai depender muito do talento e da cabeça fria dos jogadores, de poucos erros, do goleiro botar a mão na bola, de um pouco mais de marcação, coisas, é um jogo de detalhes, e acho que esse é o grande desafio do Flamengo, é a semifinal do Mundial, não é nem a decisão. Ô, Arnaldo, o Flamengo... Perdão. É isso aí, galera. Eu concordo bastante com, principalmente, a análise do Renato Maurício Prado. Para mim, o Flamengo deveria ter voltado antes, sim, para se preparar melhor e aproveitar esse momento do Real Madrid. Porque mesmo se o Real Madrid não tivesse desfalques, o Real Madrid tem Liverpool, tem Barcelona na sequência, depois tem outro jogo contra o Liverpool. Então, assim, o Flamengo, para mim, aproveitou mal esse período, deu 50 dias de férias, enfim, isso já foi. Agora a gente tem que focar no que pode ser feito. O Real Madrid aí tá com bastante desfalque, Mendy tá fora, já foi confirmado como baixa, e ontem o Éder Militão e o Benzema saíram sentindo dores. O Éder Militão parece que foi muscular, eu acredito que também não joga o Mundial. O Benzema eu acho que é o que preocupa menos, porque parece que foi só uma torção que ele teve ali. Mas, mesmo assim, o time do Real Madrid ainda é muito forte. E provavelmente na semifinal eles devem ir com o time bem mistão mesmo, quase que com reserva. E na final, cara, dependendo de quem seja, se for o Flamengo, eu acredito que o Real Madrid vai sim, não vai forçar todo mundo, mas vai forçar um ou outro ali para poder entrar contra o Flamengo para ganhar esse título, que, cara, no Real Madrid, qualquer título que eles vão disputar, eles são favoritos. É difícil, muito difícil, mas mesmo assim eu ainda acredito no Flamengo. E acredito sim que a gente possa sair campeão, mesmo com as minhas expectativas estando um pouquinho baixa, tá? Porque eu já acreditei mais. Hoje eu já tô bem receoso, principalmente com tudo que vem acontecendo no Flamengo, principalmente com tudo que vem acontecendo no time do Flamengo. E outra análise que eles fizeram, que foi em relação à contratação de um volante. Cara, aí eu já entro em outra notícia, que é a notícia do atacante Ângelo, tá? Ângelo do Santos, atacante de 18 anos, começou a jogar com 16 anos. Uma promessa da base do Santos. Muito se falava que o Ângelo poderia alcançar patamares altíssimos e não conseguiu se desenvolver. Para mim, não é a posição que o Flamengo precisa. O Ângelo é um quase segundo atacante em ponta. O Flamengo precisa de meia armador, alguém que possa suprir uma possível ausência de Everton Ribeiro e uma possível ausência de Arrascaeta. Para mim, minha opinião, galera, é que o Flamengo não precisa nem desse volantão que eles estão pedindo, não, tá? O que o Flamengo precisa é ajuste e uma melhor condição física do condicionamento físico do Gerson. Quando isso se encaixar, eu acho que o Flamengo vai jogar melhor, até nesse losango que o Maurício Prado falou que o Flamengo jogava ano passado, com o Everton pela esquerda, com o Gerson pela esquerda e Everton Ribeiro pela direita. Mas enfim, eu acho que o Flamengo busca muito esse volantão e busca muito também atacante de ponta. Nunca vi gostar tanto de atacante de ponta. Mas beleza. Se vier o Ângelo e sair o Marinho, por exemplo, o Everton Cebolinha eu ainda acredito muito. Mas o Marinho, cara, pra mim não vai dar certo. Lá atrás,
quando eu discutia com os amigos no grupo de Flamengo e tal, já sabia que não ia dar certo, porque o Marinho é jogador que gosta de espaço para bater pro gol, espaço para correr, e o Flamengo geralmente é propositivo, e geralmente não tem esse espaço. O time que o Flamengo enfrenta se fecha lá atrás e tenta sair no contra-ataque. Pro Marinho isso não funciona. Então, tá vindo aí, o Flamengo fez a proposta oficial, algo em torno de 50 milhões de reais, mas eu acredito que não seja a posição mais importante hoje para o Flamengo. O Flamengo embarcou ontem, fui lá no Aeroflá, prestigiei a rapaziada. Muita sorte, que Deus abençoe Santos, para ele que faça um Mundial muito bom, abençoe todo o time do Flamengo, que Zico bote a mão em cima dos jogadores do Flamengo e a gente consiga sair de lá com o título mundial, que é super importante pra gente. Valeu, um abraço e saudações rubro-negras.